Mateus 5, a partir do versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 5, 33 a 37. Nós vamos meditar um pouco sobre a importância de se ter palavra. Em outro momento aqui, já falei no Salmo 119 a importância da palavra. E hoje é a importância de se ter palavra. E diz Mateus 5, 33 a 37, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Os irmãos podem se assentar. Mantenha sua Bíblia também aberta. Acompanhe conosco essa primeira meditação da manhã. Nós temos a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira. Nós temos a certeza de que o Deus dessa palavra é o único Deus verdadeiro. Mas é bem fato que aqueles que carregam esta palavra nem sempre são verdadeiros. Podemos dizer que nunca foi tão comentado e comparado com os demais o comportamento dos evangélicos no Brasil como é o de hoje. Muitas pessoas têm entrado em círculos da alta sociedade, muitas pessoas da nossa fé têm conseguido chegar nos círculos da alta sociedade, nos grandes polos empresariais, muitos empresários evangélicos. Tem muito evangélico hoje na mídia, pessoas que professam a fé cristã, que estão na televisão, na internet, no rádio. E isso fez com que os olhos e os ouvidos de boa parte das pessoas do mundo se voltassem para nós. E as pessoas observam o nosso comportamento cada dia mais detalhadamente. E eu não me esqueço que, ainda mais novo, ouvia de algumas pessoas mais velhas que deveria-se ter uma postura diferente das outras porque elas esperavam isso de quem é crente. Então, por que eu não posso fazer tal coisa? Não, porque você é crente. Não, por que eu não posso fazer isso? Porque eu não posso ir para tal lugar? Porque você é crente. Então, a geração passada, as gerações passadas orientaram as gerações que hoje são representadas por nós com isso. Você é crente, você não faz determinadas coisas. Você é crente, você não vai para determinados lugares. E assim nós olhávamos toda a vida e nos sentíamos realmente diferentes. Mas não era uma diferença que fazia a diferença. Ou seja, o fato de eu não estar em determinado lugar não dizia que eu era melhor ou mais santo do que outras pessoas. O fato de eu não estar falando determinadas coisas ou determinado vocabulário ser presente em mim, isso não me fazia tão diferente dos outros. E cada vez que a gente foi se inserindo mais na sociedade, aí essa diferença foi ficando cada dia menor também. A gente aprende muito rápido as coisas que não são tão boas. E é difícil a gente aprender as coisas que realmente nos fazem produtivos diante de Deus. Então, é necessário ser diferente, não apenas pelo fato de eu me apresentar nos lugares como crente. Então, as pessoas sabem que eu sou crente. Porque eu chego nos lugares dizendo, olha, está sendo oferecido nessa festa aqui bebida alcoólica, mas eu não vou beber porque eu sou crente. Olha, vocês estão aqui curtindo esse momento de festejos de final de ano,
vocês estão utilizando algumas coisas que eu não vou utilizar porque eu sou crente. Não só por isso, não só porque você diz que é crente, mas pelo fato de carregarmos e defendermos o Evangelho de Cristo, ou seja, defendermos a verdade. E Colossenses 3,4 diz: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, aí sim, de fato, nós seremos também glorificados com Ele. Então, se Cristo é a nossa vida, precisamos viver como quem de fato tem a mente de Cristo, quem de fato vive como Cristo viveu. Sabemos que somos pecadores. Esse ponto não teremos como alcançar, porque Ele viveu como nós, sentiu como nós, mas não pecou. Mas apesar de pecadores, devemos buscar cada dia mais a santidade e viver em verdade, pela verdade, defendendo a verdade do Evangelho sempre. Mas o que nós temos visto há um bom tempo é que esse comportamento requerido até pelos de fora não tem sido reproduzido por muitos, que tem se assemelhado aos daqueles que não têm o temor de Deus. E sinceramente, nós temos visto cada dia mais a situação evangélica no país se degradando por conta daquilo que se fala e daquilo que se faz. Nós esperávamos que os representantes da bancada evangélica fossem os mais honestos, e não são. Nós esperávamos que os líderes evangélicos desse país fossem aqueles que tivessem a palavra que ninguém duvidaria, que ninguém diria, isso é mentira, mas isso tem acontecido. Nós esperávamos que os quase 40% de evangélicos nesse país fizessem alguma coisa de diferente, que o impacto fosse sentido pela sociedade, mas não. Cada dia mais a igreja evangélica do Brasil tem colocado para dentro das suas quatro paredes coisas que estão lá fora e que não deveriam nem passar pelo nosso pensamento, mas têm se tornado muito comuns. E isso eu não falo do culto para o animal, né? O culto pet. Você traz o seu cachorro, o seu gato, e ele vai assistir o culto e vai receber uma palavra. Não é isso. Também não falo dos cultos em que nós temos jogos de luzes, que tem um gelo seco. Não, isso é pouca parte do mundo dentro da igreja, mas a parte pior do mundo dentro da igreja é quando se torna extremamente comum o engano, a mentira, quando se torna comum a mágoa, a raiva, a decepção. Isso é o pior do mundo dentro da igreja, porque todo o resto facilmente nós tiramos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos, opa, isso não faz parte de um culto. Se não faz parte de um culto, nós precisamos rejeitar, mas o que está dentro do nosso coração não tem como rejeitar tão facilmente. E a nossa natureza pecaminosa continua trazendo esses elementos danosos para dentro da igreja. E aí parece que muitos não têm de fato o temor de Deus. Uma das características mais marcantes é a falta de palavra, de compromisso com aquilo que você empenhou. A falta de veracidade em determinadas ações. Nós precisamos recuperar o crédito perdido por essa falha. Até um tempo atrás, você diria com toda tranquilidade, olha, eu vou pegar emprestado com você R$10, mas segunda-feira que vem eu lhe devolvo. Mas muitos falharam, não só com os R$10, com outros empréstimos também, com outras promessas também. E aí aquele que foi pedido, diz, eu não confio mais. Mas também tem aquela coisa de você dizer, olha, eu estou te dizendo isso em confiança. Não sai espalhando, não. Eu estou só me abrindo com você, porque você é crente, você sustenta a sua palavra. E eu sei que se você disser para mim que não vai falar para ninguém, eu tenho certeza que vai estar muito bem guardado com você aquilo que eu disse. Mas os crentes estão cada dia mais, como diz a expressão paraibana, com o bucho furado. Contando a vida dos outros. E se não bastasse isso,
estão expondo com muitas opiniões a vida do seu semelhante, de uma maneira que ele não gostaria que fosse feito com ele mesmo. Então nós precisamos recuperar o crédito. As pessoas precisam acreditar na gente, porque disso não depende totalmente que eles creiam no Evangelho, mas como crerão nesse Evangelho se aqueles que estão sendo enviados não têm palavra? Como vão crer no Evangelho, que é a verdade, se você não trabalha com a verdade? Isso é impossível. Então, nós precisamos recuperar esse crédito e vamos recorrer à palavra de Deus, que está gravada nos nossos corações e que nos foi dada para que nós vivêssemos de modo agradável ao Pai. Dos versículos 33 a 36, nós vamos ver que o padrão de hoje é muito maior do que o de ontem. Olha o que aqui diz o 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. E quanto a essa última passagem, eu tenho vivenciado cada dia mais. Os últimos 5 ou 6 anos, os cabelos brancos têm sido avolumados, mesmo que eu ainda seja um jovem. Mas as preocupações do dia, os estresses, os grandes momentos de crise, nos fazem não ter mais controle sobre o nosso desenvolvimento. Você um dia olha e diz, eu estou bem, não tem nenhuma ruga, não tem nenhuma marca de expressão, meu cabelo ainda está bem pretinho, estou jovem, vou aproveitar essa vida, tenho a vida toda pela frente. E aí você começa a perceber que daqui a pouco a lateral do seu cabelo começa a ficar esbranquiçada, e a outra também. O pé do seu cabelo tem mais branco do que preto, começa a vir para frente. A sua barba, que antes não tinha um cabelo branco, agora tem mais de 10. E você vai dizendo, eu estou envelhecendo. Mas tem alguma forma de retroceder, não tem? Tem como eu tirar todos os cabelos brancos da minha cabeça e ficar só com cabelo preto? Bom, a essa altura vai ficar meio difícil. Até porque mesmo que você utilize alguma tintura, uma hora ela sai. Aí você vai ter que renovar. Ou seja, mesmo com os artifícios humanos, não tem como voltar no tempo. Não tem como mudar qualquer coisa que seja, mesmo que seja apenas a mudança de um cabelo branco ou preto. A palavra está nos dizendo isso. Você não pode jurar por qualquer coisa que seja, porque você não pode mudar o curso da vida. O seu cabelo era preto, que dava uma agonia de tão preto que era, mas chegou o dia que ele se transformou em branco, porque isso é o que vai acontecer com todas as pessoas que chegarem a determinada idade. E essa idade vai sendo cada dia menor. E isso não somente hoje. Me lembro que há um tempo atrás, conversando com minha família, diziam, olha, seu avô, bem novinho, ele já tinha o cabelo branco. Antes de você, que eu comecei com meus 25 anos, ele disse, antes de você, ele já tinha o cabelo branco. E, de fato, ele tinha o cabelo todo branco. E era impressionante como era alvo o cabelo dele. E hoje a gente fica pensando, bom, se lá atrás ele já era dessa maneira, hoje, aí é que eu não vou poder reverter a situação. Por mais que eu ainda queira ter uma aparência, mas a essência não muda. E é um pouco disso a questão do juramento. A minha aparência de quem jurou e vai fazer é uma. A essência do juramento, que deve estar na sua palavra, pode ser outra. E é por isso que ele diz, não jure. Antes, Moisés disse para vocês, não jurem falso. Mas se você for cumprir os seus juramentos, pode jurar. Agora, Cristo diz,
não jure de modo algum. E a gente escuta às vezes as pessoas dizendo no dia a dia: eu juro pela minha mãe mortinha. A tua mãe morta não pode fazer absolutamente nada, e o seu juramento por ela, muito menos. Pessoas dizem: eu juro pela minha alma. Não jure. Olha o que ele está dizendo: não jure nem pela sua cabeça. Não jure pela sua alma, não jure por si mesmo, não faça um juramento pela sua própria força, você vai falhar. E se você falhar no juramento que você está fazendo pelo seu próprio nome, pela sua própria força, Deus irá te castigar. Porque ele está dizendo aqui através do seu filho: não jures por coisa alguma. Não é porque você jurou falso, é porque você não deve jurar. Você não sustenta aquilo que você diz, porque você é falho, você é pecador. Não faça isso. Essa é a orientação. E ele diz: não jure pelo céu, porque é o trono de Deus. Não jure. Não jure pela terra, porque é o estrado dos seus pés. Ou seja, aquilo que você falar, se você estiver mencionando o céu, quem está lá é Deus. E Ele sabe a intenção do seu coração. Se você mencionar a terra, quem está lá é Deus, e Ele continua sabendo a intenção do seu coração. E depois ele vai dizer: não jure por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure. Na época em que Deus deu os mandamentos ao seu povo, que a lei de Moisés foi instituída, o padrão de comportamento era muito alto. Muito alto mesmo. Determinadas atitudes eram cobradas ou punidas com a morte. Lembra da mulher adúltera? Os homens a apanham, levam até Cristo e dizem que vão apedrejá-la. Não é que vão prendê-la, não é que vão excluí-la da sociedade, não é que vão mandar ela ir para outra cidade, vão apedrejá-la até a morte. E se não fosse Cristo naquele momento dizendo: alguém aqui nunca pecou? Bom, quem não pecou, pega a primeira pedra e atire. Agora, se você não tem essa condição, as pedras começam a cair das mãos. Então, o padrão era extremamente alto. Filhos impenitentes, filhos que eram extremamente desobedientes aos pais. Sabe o que Deuteronômio diz para a gente? Que os anciãos deveriam levar esse filho para o portal da cidade, juntamente com seu pai, e lá esse filho ser apedrejado. No fim do arraial. E hoje a gente faria isso? Não. Porque ele é desobediente, mas é meu filho. Eu amo meu filho. Ele não presta para a sociedade. Ele já foi preso umas 4 vezes, mas é meu filho. Então, se você não consegue castigar seu filho para o bem dele, você não pode jurar que vai estar corrigindo ele para que ele seja um homem de bem mais na frente. Se você só de pensar nessa punição dos antigos, isso causa calafrios a você, como é que você hoje pode dizer: eu sou responsável pelo comportamento dele? Nós não somos, nem pelo nosso. Às vezes fazemos coisas que dizemos assim: eu fui capaz de fazer isso. Meu Deus do céu, como eu tive essa capacidade? Então, adultérios, homicídios eram tratados com extremo rigor. Após a vinda de Cristo, muita gente acredita que esse padrão foi diminuído, porque agora a gente vive pela graça. Eu não vivo mais pela lei. Mas não é isso que acontece. Porque lei e graça andam de mãos dadas. E hoje nós seguimos as duas coisas, que naquela época já existia também. Cristo cumpriu cabalmente o padrão estabelecido por Deus, porque nós não tínhamos condição de alcançar. Então esse padrão não foi diminuído. Pelo contrário, é possível enxergar no texto das bem-aventuranças de Mateus 5, que o exemplo deixado por Jesus para que nós seguíssemos, eleva o padrão de uma forma absurda. Veja só, quando ele diz aqui no versículo 17, desse mesmo texto de Mateus 5, não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Não vai revogar a lei continua existindo, mas ele veio para cumprir essa lei. Por quê? Porque os homens não tinham condição de cumprir.
Depois, no versículo 18, ele vai confirmar a frase dizendo: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, isso aqui não vai mudar, até que tudo seja cumprido. Então o padrão não diminui, ele é mantido, mas em algumas questões ele é até acrescentado. E ele vai dizer, para ele não existe mandamento que não deva ser cumprido ou que seja sem importância. Olha o versículo 21, que é que diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Aí olha o que é que diz o 22, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Diminuiu? De modo algum. Porque antes você tinha que matar, consumar o ato. Só que lembremos uma coisa, o pecado não está em consumar o ato. O pecado está em pensar o ato. Quando Filipenses nos traz no capítulo 4, a partir do versículo 8, que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, isso ocupe o vosso pensamento, é porque o nosso pensamento produz o pecado. O pecado está aqui. Externamente ele é consumado, mas ele já existe. Então ele diz, olha, matar o seu irmão é pecado. Só que ser irado contra ele sem motivo, e aí está entre colchetes, porque nem todos os manuscritos trazem o sem motivo, simplesmente o irar-se já é um problema. É tanto que ele diz, irai-os e não pequeis. Então, irar já é um problema. Se irá contra o seu irmão, você está sujeito a julgamento. Se você se irá contra o seu irmão e proferir um insulto, o julgamento é no tribunal. É por isso que hoje existem algumas questões, até no Código Brasileiro, você pode processar uma pessoa por calúnia, você pode processar uma pessoa por difamação, e você pode processar uma pessoa por danos morais. Todas coisas que foram faladas com relação a você e que não são verdadeiras. Então, como ele não trabalhou com a verdade, ele vai ter que provar na justiça que é daquela forma. Se ele não provar, ele vai ser punido. Então, veja que até a nossa lei dos homens se coloca, se entrega diante da lei de Deus para fazer os seus julgamentos. Se você proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. Isso acontece com os crentes e com os descrentes. E aí ele diz, mas se você chamar ele de tolo, uma coisinha tão pequena na nossa visão hoje, tolo, você é tolo. Fulano é tolo, faz más escolhas na vida, ele é tolo, ele é enganado facilmente, é um tolo. Você estará sujeito ao inferno de fogo. Não dá para medir a extensão das punições de quando nós estamos, de fato, passivos da lei, por conta das nossas atitudes. É impressionante como a elevação do padrão do comportamento cristão é drástica. Nós chegamos a esse versículo 33 que nós lemos, e nós temos que antigamente o problema era jurar falsamente, deixar de cumprir a sua palavra. Isso nos faz concluir que caso você cumprisse, poderia fazer votos a Deus. Ficava meio que a cargo da sua consciência de completar com ações o que havia sido iniciado com palavras. Então eu diria, Senhor, eu vou fazer isso a partir de hoje, tudo. Então fica a cargo da sua consciência, você tem condição de completar, então você faz. E aí não seria ilícito. Mas aí eu vou para um texto lá do Novo Testamento, que nos mostra em 1 Coríntios capítulo 6, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas elas são convenientes. Então não é conveniente apostar na minha carne, não é conveniente apostar que eu, pela minha força, pelo meu braço, pelo meu entendimento, vou fazer tudo aquilo que prometo fazer. Tudo aquilo que eu falo se tornará
uma ação. Não é lícito, não é conveniente, apesar de ser lícito. Aquilo que Jesus apresenta como ordenança no Novo Testamento é que nós não devemos jurar por nada, nada. Em nós não há naturalmente nenhuma garantia de que nós cumpriremos as nossas promessas. Se eu disser amanhã, 7h da manhã, eu prometo a mim mesmo, não é a ninguém, a mim mesmo, que amanhã, 7h da manhã, eu estarei fazendo caminhadas na Avenida Juscelino Kubitschek. Qual a garantia que eu tenho disso? Nenhuma. Eu posso dormir demais e passar da hora. Eu posso acordar com dores e não me levantar para fazer isso. Eu posso até acordar mais cedo, mas ter outras coisas prioritárias para fazer. Minhas promessas, até a mim mesmo, podem não funcionar. Porque eu não dependo de mim mesmo para viver. O resumo da questão é esse: eu não dependo de mim. Minha palavra não é autoritativa, então não posso falar alguma coisa e dar como garantia, como penhor disso a mim mesmo, porque eu não faço. Eu sei que eu não faço. Eu só posso fazer as coisas quando eu olho para Cristo. E aí o meu penhor, a minha garantia é Ele. E aí, como diz em Tiago 4, de 13 a 17, se Deus quiser, iremos e faremos isto ou aquilo. Não é dizer, eu vou ali naquela outra cidade, eu vou passar um ano, eu vou fazer várias atividades comerciais, eu vou lucrar com aquilo, depois eu volto. Você não sabe nem se você vai sair daqui. Quanto mais se você irá para outra cidade, fará algumas atividades comerciais e voltará com lucros imensos. Você não sabe nem se os lucros serão para você, ou se você voltará com prejuízos. Só há um que cumpre tudo o que diz, e esse chama-se Jesus Cristo. Portanto, eu concluo que nós devemos ter atitudes sinceras, verdadeiras e leais. Não porque fizemos um juramento específico para que as nossas palavras se tornem obrigatórias, mas pelo simples fato de que nós somos criaturas transformadas por Deus. Feitas seus filhos, com um novo viver, com um novo pensar, com um novo agir, com um novo falar, e pessoas que são inclinadas a realizar a sua vontade e a falar sempre de modo confiável e reto. E aí o versículo 37 nos traz o seguinte: é preciso ter firmeza nas suas palavras. Daí a importância de se ter palavra. Finalizando, o versículo 37 mostra que o nosso sim deve sempre continuar sendo sim. Mas eu acho que se eu continuar dizendo sim, eu vou me prejudicar. Não interessa. Não interessa. Se prejudique, mas mantenha a sua palavra. Se você disse que é sim até o caixão. Porque ele vai dizer daqui a pouco o resultado de ser contrário. Significa então que é imprescindível ter firmeza nas nossas palavras, que não prometamos algo que não podemos cumprir, que não é lícito falar de determinados assuntos que nós não dominamos, para que depois a gente volte atrás no que foi dito. Então, se eu digo não, é não até o caixão também. Eu vejo as condições e sinto que não dá certo, então eu digo, olha, não dá. Mas não é que depois eu vou dizer, não, eu acho que dá só um pouquinho, eu acho que dá até determinado ponto. Não, ninguém pode viver em inconstância. Você não quer viver na inconstância. Quando você pede alguma coisa a alguém, você quer que ela faça imediatamente. Você vai trazer isso para mim? Vou. Quando? Não sei, quando der. Não, quando der não, vou precisar para amanhã. Você traz amanhã? E a pessoa diz, eu trago. Aí se ela falhar, o que é que acontece com você? Você ficará extremamente decepcionado e triste pela atitude que ela teve, porque você falou que precisava, ela disse que traria, mas ela não trouxe. Ou seja, o sim daquela pessoa deveria ter sido sim.
A gente dá um desconto quando essas pessoas não têm o temor de Deus, porque é meio que natural falar alguma coisa só para despachar o outro, só para se livrar daquela situação. E depois vai enrolando, levando, até um dia acontecer. Mas com crente não dá. Não dá para dar desconto. Não existe desconto nessa lei, não. Não existiu diminuição do padrão, aumentou. Não tem promoção 70% a menos, nem 1% a menos. A promoção é para mais. Se a gente quer ser de fato reconhecido como filho de Deus, o nosso sim é sim até o fim, e o nosso não é não até o fim. Pensar bem no que você fala é fundamental para que a gente não incorra em erros pequenos. E além de desagradar a Deus, que é a consequência primeira de cada erro que a gente comete, a gente não machuque outras pessoas. Tantas vezes que a gente escuta, eu falei isso, mas me desculpe, eu não queria falar isso, mas você falou. E agora suas desculpas são muito pequenas, perto daquilo que foi produzido. William, me perdoe, eu falei, mas saiu sem pensar. Pense antes de falar. Você tem uma cabeça para isso. Você foi dotado de conhecimento e inteligência por Deus para isso. Pense antes de você falar. Para que depois você não volte atrás nessa palavra. Porque depois de machucar as pessoas, já era. Mas é de Deus liberar perdão. Mas não é de Deus falar aquilo que você falou. Machucar pessoas não é de Deus. Ferir o seu semelhante não é de Deus. Proferir mentiras não é de Deus. E nós incorremos em alguns desses erros. E aí o que ele diz? O que disso passar vem do maligno. Quem é o pai da mentira? O diabo. O que eu gosto da palavra de Deus é que não tem meio termo não. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou agindo como filho de Deus. Mas se eu estou mentindo na minha palavra, eu não estou agindo como filho de Deus não, eu estou agindo como filho do diabo. A gente já viu isso muito semelhante lá em 1 João. Só que aqui Mateus está falando a respeito desse padrão que é tão forte, que é tão intenso. Para concluir, existem muitos textos na Bíblia que nos ajudam a fugir desse caminho de inconsistência na palavra. De falar uma coisa hoje, amanhã eu falo outra, ou então falo hoje, mas amanhã eu volto atrás, porque eu sei que não vai dar muito certo, eu não vou conseguir chegar lá. Tanto com relação ao próximo, como para com Deus. O Salmo 119, 9, vai afirmar: como poderá o jovem guardar puro o seu caminho, longe dessas questões, observando segundo a tua palavra. O versículo 15 vai nos apontar para a meditação nos decretos do Senhor e na atenção às suas veredas. Eu preciso meditar na lei do Senhor. Eu preciso meditar naquilo que o Senhor expõe aqui como sendo ordem para a minha vida e atentar para aquilo que Ele está me orientando. Dessa forma eu vou fugir muito desses erros. O versículo 34 do mesmo Salmo 119 traz a ideia de que nós precisamos de entendimento do Senhor para guardar a sua lei e obedecer de todo o coração. Porque tem coisa que a gente obedece porque é o jeito, mas que a gente fica muito tentado a desobedecer. O versículo 59 mostra a introspecção que nós devemos fazer para entender que o que dá na telha não é o que deve ser feito ou dito, mas que nós devemos voltar os nossos passos para os testemunhos do Senhor. Siga o seu coração. Não. Faça o que sua mente está pensando. Não. Faça o que lhe deixa feliz. Não, porque isso pode deixar outros infelizes. Siga os testemunhos do Senhor. Quando nós observamos a palavra e a lei do Senhor, nós vivemos em verdade. Nós não tememos a acusação do nosso adversário. É tão bom quando alguém chega para confrontar você e diz: você não disse isso? Você, não. Mas eu ouvi, fulano me disse que... Saiu da minha boca? Não, então pronto. Não, mas olha, eu vi isso aqui e tal. Aí você diz: não, está aqui?
Não. Está aqui também? Também não. Isso é mentira. Você, quando está com a verdade, você não tem medo do seu adversário. Ele pode vir com tudo para cima de você, mas se você tem certeza do que você fez, se você tem certeza que Deus está com você e a verdade está do seu lado, você fica tranquilo. E você não teme aquilo que será dito contra a sua pessoa. Nós, não temendo a acusação do adversário, vivendo na verdade, agradamos o Senhor e somos agraciados com o seu poder em nós, nos transformando e nos ajudando a viver coerentemente. Por isso a palavra do Senhor deve estar sempre nos nossos dias, para que a gente manifeste a vontade de Deus para as nossas vidas. E que a gente não fale do nosso próprio pensamento, aquilo que acha, ou jure por isso ou por aquilo, sabendo que a gente não vai poder cumprir. Nesse sentido, de que precisamos da palavra do Senhor para alcançar a vida verdadeira, de obediência e de firmeza de nossas palavras, eu deixo o texto de 2 Timóteo 4, de 1 a 2, que reflete a responsabilidade dos líderes e liderados na propagação da palavra da verdade. Se nós quisermos ter crédito por nossa palavra, se quisermos ser respeitados por uma posição coerente que nós temos, e uma linguagem uniforme diante de Deus e dos homens, devemos observar o que diz essa passagem. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. E que assim nós tenhamos crentes ensinados na verdade, que falam a verdade, que têm firmeza nas suas palavras, porque têm firmeza na palavra de Deus.